Fala galerinha, tudo bem? Falando então que o nosso último vídeo foi uma viagem para os Estados Unidos, né? Agora eu vou falar sobre as minhas viagens para a Europa. Sim, 2017 e 2018 foram anos que eu tive a oportunidade de conhecer países europeus e, obviamente, para fazer uma viagem dessa eu me planejei bastante. Então, 2016 foi um ano que eu aproveitei para fazer viagens bem curtas aqui dentro do país e, né, me programar tanto financeiramente como fazer um roteiro bastante elaborado para uma viagem em 2017. O mês que eu escolhi para viajar para a Europa foi abril. Sim, era já um final de inverno, o início de primavera. Normalmente as atrações turísticas estão mais tranquilas, né? A gente não tem um volume tão grande de turistas e a gente consegue valores bem em conta. Nosso perfil de viajante é um perfil de quanto mais, melhor. Então, nessa viagem para a Europa, a gente quis aproveitar o tempo que a gente estava lá para conhecer mais países. A gente, no primeiro momento, colocou 7 países no nosso roteiro e na hora que a gente estava decidindo o voo, a gente acabou incluindo mais um, porque a gente conseguiu uma passagem promocional saindo de São Paulo para Lisboa com uma parada em Madrid. Na época, a gente pegou um voo da Latam que custou R$ 1.800 por pessoa, já com bagagem despachada. Essa parada em Madrid, ela foi super rápida, né, foi só mesmo o tempo da gente passar pela imigração e já voar para Lisboa, então a gente não perdeu muito tempo. E normalmente voos mais em conta mesmo para a gente ir para a Europa acabam sendo por Madrid. A gente tem uma média aí do custo do voo entre 2.200 e 2.400, mas você também consegue voar, por exemplo, para uma Air China, que é um voo direto e que você acha entre R$ 1.800 e 2.100. A gente não sabe como vão ficar os valores dos voos pós-pandemia, mas essa é uma média aí dos últimos voos, né, das últimas pesquisas que eu fiz. Então, falando especificamente da viagem, a gente tinha 24 dias, a gente fez 8 países e a gente tinha um orçamento mais ou menos na casa dos R$ 11.000. Então, como é que eu fiz para conseguir encaixar tudo isso dentro desse orçamento que eu tinha? Primeiro foi decidir que em países mais caros eu ia ficar menos dias. Então, por exemplo, Londres, Copenhague, a gente decidiu que a gente ia ter menos dias e a gente também fez um roteiro extremamente voltado para os nossos desejos, então mesmo que a gente ficasse poucos dias, a gente priorizaria aquelas atrações que a gente realmente queria fazer. A gente pesquisou o custo de vida nas cidades para ver exatamente quanto a gente ia gastar e se a gente conseguia fazer compensações de uma cidade para outra. Então, por exemplo, Lisboa é uma cidade com custo de vida um pouco menor, onde você toma um café da manhã de 3 a 5 euros. Berlim também não é uma cidade tão cara, e aí a gente compensava um pouco com as cidades mais caras como Paris, e Inglaterra e Londres. Desculpa aí a troca. E aí a gente também se organizou em relação aos passeios que a gente queria fazer. Então, por exemplo, a gente olhou bastante o valor dos City Cards, né, que são aqueles cartões que tem todas as atrações, as principais atrações já ali. E a gente avaliou o custo-benefício para ver se realmente fazia sentido. Então a gente adquiriu, por exemplo, no caso de Paris, a gente adquiriu o City Card. Em Lisboa também a gente adquiriu o City Card. E o que é legal é que em Lisboa, por exemplo, todos os transportes públicos estão incluídos. Então isso facilita muito a vida. Falando especificamente agora do roteiro, a gente ficou 4 noites em Lisboa. A gente reservou um dia de Lisboa para conhecer aquela região ali próximo da cidade. Então a gente foi até Sintra, Cascais e, cara, vale super a pena. Então reservem um dia para vocês fazerem, porque são encantadores esses lugares. Em Sintra a gente tem o Castelo dos Mouros, Castelo de Pena, tem a Quinta da Regaleira, que tem um ar de mistério, né? Tem a ver com os alquimistas. Então é muito, muito, muito legal.
Os passeios na própria Lisboa, você consegue fazer um passeio de barco pelo Rio Tejo, você consegue ir no Castelo de São Jorge, tem uma vista magnífica do alto da cidade. Mas um ponto de atenção em Lisboa, que preciso falar, é hospedagem. Precisam fazer, na verdade, o roteiro para Lisboa, vocês precisam ter muita atenção a essa parte da hospedagem, porque apesar da cidade ter um custo de vida mais em conta, quando a gente olha para a Europa, as hospedagens lá são realmente muito caras. Depois de muita pesquisa, a gente conseguiu ficar num hotel ali em Alfama, aos pés da Igreja da Sé, mas ainda assim a gente pagou uma média de R$ 1.200 nas 4 noites. E isso estava muito barato perto de tudo que a gente viu em Lisboa. Então foi com bastante antecedência que a gente conseguiu uma tarifa como essa. E aconselho a vocês, se quiserem baratear ainda mais, procurar hostel, que foi o meu caso, né? Ou guest house, porque normalmente os hotéis são bem mais caros mesmo, tá? A dica de Paris é que vocês também adquiram os bilhetes com antecedência, principalmente o bilhete do Louvre, que é bem disputado. Obviamente que depois dos ataques terroristas, de algumas coisas que aconteceram lá, né, diminuiu um pouco o fluxo de turista nessas atrações, mas ainda assim elas são super visitadas. A diferença é que eu não comprei com antecedência o ticket da Torre Eiffel, a gente deixou para comprar lá, porque a gente estava com algumas dificuldades aqui nos sites. E aí a gente optou por comprar lá, mas foi uma surpresa agradável, porque como a gente foi numa época que não estava muito cheio, a gente conseguiu comprar já no final do dia. Foi uma decisão subir a Torre Eiffel à noite para ter a visão de Paris noturna. Foi muito legal, estava vazio, a gente conseguiu caminhar, né, lá pelo topo, tirar várias fotos, então foi super 10. Mas a gente reservou um dia desse nosso roteiro de Paris pra gente ir até Versalhes e conhecer o Palácio de Versalhes. Gente, é maravilhoso, o interior é lindíssimo, mas o exterior do palácio vale super a pena. Os jardins de Versalhes são de uma paz, são de uma beleza assim transcendente. Então, aconselho de verdade, se você for até Paris, você fazer esse passeio, porque realmente é surpreendente. E de Paris, então, a gente foi para Londres. Londres, como eu já tinha dito, a gente reservou só 3 dias. Era uma cidade que a gente já tinha o conhecimento de ser mais cara mesmo. A hospedagem em Londres foi bastante difícil para a gente conseguir um hotel que realmente entrasse no nosso orçamento. A gente optou por ficar um pouco mais distante, então a gente ficou lá perto de King's Cross, num hotel chamado Ponte A. Na época a gente conseguiu, pra vocês terem uma ideia, 3 noites por R$ 900 o casal, o que foi uma pechincha pra Londres, acreditem. E apesar de todo o meu planejamento, apesar de desenhar bem o roteiro, eu cheguei em Londres num feriado. A gente chegou no domingo e era feriado, tava tendo uma maratona na cidade, então o metrô tava super cheio. Atravessar a Tower Bridge foi difícil, as atrações ali perto estavam cheias, a London Eye estava lotada, mas a nossa sorte é que a gente tinha comprado o ticket antes da viagem e ainda com Fast Pass, então a gente não perdeu muito tempo, porque o nosso roteiro era extremamente enxuto e qualquer atraso ia comprometer uma atração, uma ida em algum lugar. O legal de Londres é que são os parques, então super aconselho. É uma atração que não custa nada, né? E vale super a pena. Então Hyde Park é incrível, vale muito ir. A gente foi até a Basílica lá, onde a princesa Diana casou, que é a abadia de Westminster. A gente foi no bunker lá do Churchill e obviamente a gente foi visitar também o Big Ben, mas saímos um pouco do roteiro, fomos até Notting Hill, e a gente foi até Abbey Road para conhecer aquele lugar icônico, né? E tiramos a foto lá dos Beatles, então foi muito legal. Foram 2 dias muito intensos, porque eu reservei um dia, na verdade uma manhã e uma tarde, para ir conhecer os estúdios da Warner, onde foram filmados os filmes do Harry Potter. Sou uma fã alucinada por eles, saí de lá com varinha, saí de lá com vários mimos, mas foi incrível. Então, se você é fã como eu, super aconselho. É óbvio que você perde um dia praticamente para você ir e voltar, mas eu super indico.
De Londres, então, a gente voou para Copenhague. Ai, é uma queridinha. É realmente apaixonante chegar em Copenhague. A gente ficou 2 dias só. E uma curiosidade desse país é que, mesmo com todos os meus planejamentos, eu gosto de falar disso, a gente conseguiu consumir o nosso orçamento que a gente tinha para aquela cidade em 4 horas. 2 chocolates quentes, um café e um cachorro quente pro Rodrigo. Foi embora metade do nosso dinheiro que a gente tinha programado para os 2 dias. Sim, Copenhague é cara e a gente acabou errando na mão na hora que a gente fez o nosso orçamento. Então a gente precisou, na verdade, acabar trocando mais dinheiro lá e consumir um pouquinho mais. Mas, tirando isso, vale muito a pena. Passear por Nihon ali, aquelas casas coloridas, conhecer a Pequena Sereia, que era uma vontade que eu tinha, andar pela cidade como um todo. Estava bem frio, chegou até a nevar em Copenhague. A gente foi no parque de diversões deles, que é o primeiro parque da Europa. É bem antigo, mas muito legal. E a gente caminhou por vários parques, por vários lugares. Tava super vazia, quase não tinha turista nessa época. Então, super aconselho, coloquem Dinamarca no roteiro de vocês. De Copenhague, então, a gente voou para Berlim. E pode parecer estranho esse zigue-zague, mas já já eu falo por que eu fiz esse zigue-zague pela Europa. A gente ficou em Berlim 3 dias, também foram dias maravilhosos. O tom de Berlim foi um tom diferente das outras cidades, porque a gente escolheu fazer passeios mais históricos, mais ligados à Segunda Guerra Mundial. Então a gente fez um passeio todo caminhando pela cidade de Berlim, o que foi uma delícia para conhecer a cidade. A gente então viu monumentos dessa época, monumentos que envolveu a guerra. Mas a gente também conheceu os parques de Berlim, a gente também teve a oportunidade de sentar um pouco ali em frente ao parlamento, que é um dos cartões postais de lá, e curtir ali naquela grama. Tava bem frio, tava uma média de 6 graus, sensação térmica mais baixa ainda por causa do vento, mas a gente conseguiu pegar uma feirinha lá, a gente foi até a East Side Gallery, que é um muro inteiro de Berlim pintado, que não foi derrubado, mas que tem o objetivo de trazer essa alegria. E fomos também em lugares mais densos, como o próprio muro mesmo, né? E alguns lugares mesmo ali envolvendo a polícia nazista. Então a gente conseguiu equilibrar um pouco esse momento lá. O legal é que Berlim é uma cidade que tem um custo de vida não tão alto comparada quando a gente olha para, por exemplo, Paris, para Londres. A gente conseguiu hospedagens muito em conta. A gente ficou num hotel chamado Leonardo, se eu não me engano. Não era tão perto do centro ali, das principais atrações, mas valia muito a pena porque o metrô de Berlim é super tranquilo. E a gente também comprou o City Card lá, então a gente conseguia andar de boa. Vale lembrar que o metrô de Berlim não tem catraca, assim como o metrô de Copenhague. Exatamente. Então, né, é uma questão super de confiança e de integridade. E é bem legal ver isso funcionando, né? Eu queria muito que pudesse ser assim no Brasil, mas a gente está caminhando para isso. Mas é legal, assim, dá um orgulho de ver, né, a integridade das pessoas e é tudo na nossa consciência, então foi interessante viver aquilo. De Berlim, então, a gente voou para Amsterdã, uma joia, uma princesa. O primeiro passeio que a gente fez em Amsterdã foi um passeio pelos canais de barco, foi uma delícia, mas é uma cidade que é cara, muito cara, assim como a gente penou para conseguir uma hospedagem num valor razoável. Em Lisboa a gente sofreu também para conseguir uma hospedagem em Amsterdã. A gente acabou optando por um hostel, que não ficava tão perto ali do centro, mas ainda assim nas ruas próximas. A gente conseguiu fazer tudo em Amsterdã andando. A gente quase não usou o bondinho de Amsterdã, né, o ônibus ou coisas do tipo. E a gente também conseguiu fazer bastante coisa legal lá. E um dia a gente acabou reservando para conhecer ali o interior, aquela parte mais rural ali próximo a Amsterdã, então Edam, Volendam. A gente foi até o litoral, então foi bem legal. Peguei um dia que não tava muito sol, tava um pouco nublado, mas ainda assim valeu super a pena. Como eu já falei, eu peguei uma frente fria nessa viagem, então a gente pegou muitos dias nublados, muito frio,
E a gente ficou 4 noites em Amsterdã. De Amsterdã, então, a gente voltou para Lisboa, ficamos uma noite em Lisboa, descansamos para a gente poder voar de volta para o Brasil. Uma coisa importante que a gente, nesse trajeto interno da Europa, a gente fez tudo aéreo, a gente não utilizou trem, ônibus em nenhum momento, a gente usou 2 sites, o GoEuro e o Kiwi.com. Voar na Europa, dentro da Europa, é muito barato, né? Aquela história de um voo a €1 existe, é de verdade, mas em compensação você precisa pesquisar com bastante atenção, porque o voo é em conta, mas as bagagens são extremamente caras, então normalmente os voos não têm o valor da bagagem incluso. Como a gente viajou pela Ryanair, que é uma das principais low cost da Europa, a gente sofreu com as malas porque tem um padrão muito bem definido, a pesagem ela é bem calibrada e qualquer libra a mais na sua mala, um pezinho a mais, você tem que pagar uma fortuna. E aconteceu isso comigo em Londres, quando eu estava saindo para voar para Copenhague. Eu tive que pagar 40 libras para despachar a minha mala. Então fica aqui uma atenção especial a este ponto. Vale a pena voar dentro da Europa? Super a pena. Você vai reduzir muito o custo da sua viagem. Mas atenção às malas e os padrões, principalmente quando você pega um Ryanair, é importantíssimo. A gente viajou pela EasyJet, pela Norwegian e tudo deu certo, mas teve esse ponto lá com a Ryanair. Outra coisa é que quando a gente envolve um roteiro com muitos países e um tempo tão reduzido, a gente precisa ter alguns bolsões para esses imprevistos. Então, por exemplo, em Copenhague eu perdi quase uma manhã por conta do atraso do voo saindo de Londres. Então, é importante no seu roteiro você colocar alguns bolsões ali, não colocar nenhuma atividade, para que se aconteça um atraso como esse, você não perder nada tão crítico, tá bom? Então, acho que é isso. O valor total da minha viagem foi R$11.000 por pessoa, já incluso todos os voos, já incluso todas as hospedagens, já incluso todos os passeios que a gente não fez nenhum passeio a mais que a gente não tenha comprado, já incluso o valor que a gente levou para gastar lá, né, em refeições, souvenirs e coisas assim, ou para qualquer tipo de emergência. Também o nosso chip internacional, que a gente sempre utiliza o da EasySim4U, e não é porque tem patrocínio nesse canal, porque não tem. Na verdade é porque a gente tem boas referências, a gente sempre usou e sempre deu certo. Incluso também o nosso seguro viagem, que é sempre importante ter um seguro viagem, inclusive para entrar na Europa é necessário um seguro viagem. E também está incluso nisso os transportes que a gente utilizou lá dentro, porque grande parte já estava nos próprios citcards. Foi 11.000, foi sofrido, mas a gente conseguiu ali fechar na ponta do lápis o nosso orçamento, conhecer 8 países e ficar com a lembrança repleta de coisas boas. Então, estou super à disposição se vocês quiserem montar um roteiro para a Europa, mesmo que seja um perfil de menos, ou um perfil de mais países, não importa, estou aqui à disposição e por favor continue assistindo o canal, recomendando o canal e eu volto daqui a pouquinho para a gente falar sobre a viagem para o leste europeu. Fechado? Até já!